Oi, gente, eu sou o Diogo e nesse vídeo eu vou falar sobre este objeto de conhecimento, que é a célula como unidade da vida. É um objeto de conhecimento ou é algo assim que foi adquirido pela comunidade científica por volta de 1665 e foi se perpetuando até por volta de 1839, que foi que a gente conseguiu obter esse objeto de conhecimento, né? Que é saber que a célula ela é a unidade básica dos seres vivos. A primeira pessoa que observou uma célula foi este homem aqui, que está nessa primeira fotografia, lá em 1665, Robert Hooke, ele observou células pela primeira vez. Antes ninguém sabia o que era. E ao longo do tempo, até chegar aqui em 1839, que já sabemos o que essas células são, o que, é que elas representam para os organismos vivos. Aqui em 2021 só sou eu, Diogo, só para dizer que estamos no período da época da pandemia do coronavírus. Então, é isso. Então, nesse vídeo eu vou estar vamos então desenvolver essa habilidade, que é de explicar a organização morfofisiológica da célula e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. De novo, explicar a organização morfofisiológica. O que quer dizer morfofisiológica? Morfo quer dizer a forma, algo, como é uma forma, como é que está organizada a forma da célula, o que é essa forma da célula, que são as características da célula, e fisiológica é como ela funciona. E a gente vai e seu papel como unidade estrutural. A célula ela tem um papel estrutural e funcional. Ela estrutura e ao mesmo tempo ela funciona, ela permite ter um papel para os seres vivos. Sem as células, os seres vivos não funcionam. É mais ou menos isso. A gente vai saber explicar como a célula está organizada, o que é uma célula, como ela está organizada, qual o papel da célula para os organismos vivos. Então a gente vai aprender isso. Então, quem são os seres vivos? Existem vários grupos de animais, plantas, fungos, protozoários e as bactérias são os grupos, né, que organizam, que são organizados em reinos. Então existe uma diversidade de seres vivos que eles são agrupados nesses reinos aqui que a gente vai estar discutindo em outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que os seres vivos eles apresentam essas características em comum. Todo ser vivo apresenta uma característica que é comum a todos, mesmo que eles sejam diferentes, mesmo que uma bactéria seja diferente de uma planta seja diferente de um animal, e um animal seja diferente de um fungo, e um fungo seja diferente de um protozoário, eles têm na sua estrutura uma unidade, e essa unidade é a célula. A célula compõe todos os organismos vivos. Então, de acordo com o conhecimento científico, né, que foi adquirido lá desde 1665, quando foi observada a primeira célula, até 1800 e alguns anos, que foi desenvolvido esse conhecimento, ele foi agrupado e transformado não, outra palavra é melhor dizendo, esse conhecimento foi agrupado, organizado em uma teoria, e essa teoria diz que todos os seres vivos eles são formados por células. A célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos
E a célula é a menor parte que constitui os seres vivos. O que isso quer dizer? Primeiro que todos os organismos vivos, todo ser vivo, ele tem que ter célula. Se não tem célula, não tem vida. Segundo, a célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. O que isso quer dizer? Que é na célula, a célula é que estrutura os seres vivos. A forma que um ser vivo tem é de acordo com as organizações das células. E todo o funcionamento, seja, vamos supor, um ser humano aqui do reino animal. Tudo que o ser humano faz acontece dentro da célula. Como assim? Se uma pessoa vai pensar, a célula, isso acontece nas células do cérebro. Se o ser humano vai urinar, ocorre todo o processo, a formação da urina dentro de células. Se uma pessoa vai comer, a digestão ocorre de acordo com substâncias lançadas pelas células que tem dentro dos seres vivos. Então, a célula é responsável por estruturar os organismos vivos, a forma que você tem, tudo de acordo com as células, com o agrupamento de células. E para você funcionar, para você se locomover, se alimentar, tudo acontece de acordo porque você tem células que vão trabalhar para isso. Outros vídeos estarei falando sobre isso. E o terceiro diz que a célula é a menor parte que constitui os seres vivos. O que isso quer dizer? Por exemplo, as células, uma substância, as células, depois eu vou estar explicando também como é que é uma célula, o que compõe uma célula. Mas se você for dividir essa célula, não vai ter mais vida. Então a menor unidade do ser vivo é a célula. Começa a partir de uma célula. A vida começa a partir da organização de uma célula. Outro vídeo estarei explicando, né, como surgiu a vida e de acordo com uma organização celular que se originou uma vida. Então, menor que uma célula não é vida, não é um ser vivo. Então, se a gente pegar e cortar uma parte do corpo dos organismos vivos, a gente vai encontrar as células, a gente vai ver do que eles são feitos. Observe aqui uma célula, a gente corta uma folha de uma planta e observa no microscópio, né, que é este equipamento aqui que está aqui em cima. Quando a gente vê, presta atenção, aqui tem essa parte aqui, ela é uma célula, tá? E aqui é outra célula. Então essas células vão todas estar sendo agrupando até formar uma folha dessa aqui, por exemplo. Se você cortar aqui uma folha e ver no microscópio, você vai ver isso aqui. Células são tudo um agrupamento de células. E essa célula aqui, essa estrutura aqui, e tem essa região no meio aqui, é uma célula. Então essa é uma célula vegetal. Se a gente pegar uma parte de um animal, por exemplo, de um ser humano, alguma secreção que existe no ser humano, a gente vai olhar, aqui está uma célula de um ser humano. Aqui é da boca de um ser humano. Então aqui é uma célula animal. Veja, ela é mais arredondada, né, diferente da célula vegetal. Mas ela tem aqui, ela é delimitada e dentro tem uma estrutura também delimitada. Depois a gente vai falar. Se a gente pegar um fungo, aqui esse fungo aqui. Aí a gente vai ver aqui, aqui é uma célula de um fungo, tá? Aqui é uma célula só. Aqui é uma célula, aqui é outra célula e aqui ele está se dividindo. Mas, observe aqui, aqui tem uma célula mais alongada do que a do animal e tem a estruturinha no meio aqui. Aqui é uma célula e aqui é uma estrutura reprodutiva de um fungo.
Aqui, ó, uma célula, sempre está dividida, uma célula. Agora, aqui é uma célula de um protozoário. Olha aqui, é um outro grupo de organismo. Aqui, ó, ela já é bem menor. Aqui tá a célula e aqui tá as estruturas. E aqui temos uma célula de uma bactéria, né? Uma bactéria. Aqui tem dois tipos de bactérias, né? Aqui tem uma célula mais arredondada e aqui tem uma célula mais alongada. Vejam que aqui está delimitado, né? E tem as estruturas dentro dela. Só que dentro dessa célula não tem aquela outra estrutura arredondada que tinha nas outras células. Se você comparar todas as células, né? Todas elas, aqui está o vegetal, aqui já está a célula animal, e aqui está o fungo, aqui está o protozoário, aqui está a bactéria. Todas elas são delimitadas, né? Existe uma estrutura delimitando uma célula que organiza todo o material que tem dentro dela. Todas elas têm isso. Só que tem célula que não tem uma delimitação de uma estrutura interna chamada núcleo. Ó, aqui tem a célula vegetal e aqui tem o núcleo da célula vegetal. Aqui tem a célula animal e aqui tem o núcleo da célula animal. Aqui tem a célula de um fungo e aqui tem o núcleo da célula de fungo, esse mais escuro. Aqui está a célula de um protozoário e tem o núcleo também da célula do protozoário. Aqui tem a célula de uma bactéria e não tem núcleo. A célula da bactéria não tem um núcleo. Então, as células, os organismos vivos, os seres vivos, eles podem ser agrupados em organismos que apresentam células com núcleo e organismos que não apresentam núcleo dentro das células. Isso tem uma grande importância na organização dos seres vivos, na estrutura dos seres vivos. Depois a gente vai estar discutindo esse outro objeto de conhecimento. Mas agora a gente só vai só para a gente saber que os organismos vivos eles podem ser divididos em organismos que apresentam núcleo interno dentro das suas células, que são todos os organismos, são os 4 grandes grupos de organismos, e esses organismos que apresentam células, que apresentam núcleo dentro das células, são chamados de eucariontes, células que apresentam envoltório nuclear, que são células de vegetais, células de animais, células de fungos e células de protozoários. E temos os organismos que não apresentam núcleo dentro das células, que são as bactérias. São os únicos organismos que não possuem núcleo dentro das células. Então, aqui está, né, os grupos de organismos. Os únicos que não apresentam o núcleo nas células são as bactérias, né? Todos os outros grupos, né, de organismos vivos, eles possuem núcleo dentro da sua célula. Qual a importância disso? Né? Por que só as bactérias não têm e os outros têm núcleo? Então depois a gente vai discutir isso também, mas fica aí na mente de vocês. Por que só a bactéria não tem núcleo na célula? Isso está relacionado com a estrutura, né, que bactéria é um organismo que a gente não consegue ver assim. E os outros organismos, a gente até consegue ver, alguns a gente consegue ver, né? Talvez o núcleo tenha essa influência aí na estrutura do organismo, né? O organismo pode crescer mais. Depois a gente discute isso. Então, as bactérias são os únicos organismos que não apresentam núcleo na célula e são organismos procariontes.
E os demais grupos de organismos, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais, todos apresentam núcleo dentro das células e são organismos eucariontes. Agora vamos ver como é uma célula, qual que é a forma de uma célula, como a gente pode descrever, o que compõe uma célula, a morfologia, como é que a gente descreve uma célula. Uma célula, aqui tem uma célula eucarionte, que possui o núcleo, né? E toda célula possui o quê? A membrana plasmática, essa estrutura aqui que delimita a célula. A gente tem o conteúdo interno da célula, dentro da célula, que é chamado o citoplasma, e a gente tem um núcleo. Isso, uma célula eucarionte. Além de outras estruturas que depois eu vou estar explicando, que faz parte da fisiologia da célula. Agora, nessa parte desse vídeo, eu vou estar falando só sobre a morfologia geral, né, que é essa estrutura aqui da célula. Então, a célula eucarionte possui membrana plasmática, que é a estrutura que delimita a célula, citoplasma, o conteúdo interno da célula, e o núcleo, que é a estrutura que tem membrana, né, que depois a gente vai estar explicando a função. Já a célula procarionte, ela possui membrana plasmática, ela apresenta citoplasma e ela não apresenta núcleo. Assim, de forma geral, a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte é que a célula procarionte não possui núcleo. E os únicos organismos procariontes são as bactérias. Então, aqui está o resumo do que foi apresentado, né, desse objeto de conhecimento, que é a célula como unidade de vida. Então, a gente viu que a célula ela faz parte dos organismos vivos, ela tem importância na estrutura do organismo, porque todo organismo apresenta célula, e os organismos eles se diferenciam de acordo com o tipo de célula. Se é uma célula procarionte, é uma célula que apresenta membrana plasmática e citoplasma, assim de forma geral, apenas isso. E os únicos organismos são as bactérias. E a célula eucarionte apresenta aí na sua estrutura morfológica a membrana plasmática, citoplasma, núcleo, e os representantes são os demais grupos de organismos, que são os animais, vegetais, fungos e protozoários. Tudo isso ele está organizado, todo esse objeto de conhecimento, ele está organizado na teoria celular, que diz que todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos e a célula é a menor parte que constitui os seres vivos. Então, como um exercício aqui do que foi apresentado, então vamos resolver essa questão. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. Aí a pergunta é: as células que apresentam núcleo definido são chamadas de autotróficas, letra A, heterotróficas, letra B, eucarióticas, letra C, procarióticas, letra D, ou termófilas, letra E. Então vamos ver, ler novamente a questão. Ele quer saber se as células que apresentam núcleo definido são chamadas, como é que a gente chama as células que apresentam núcleo? Como a gente viu, existem os seres que apresentam células com núcleo e seres que apresentam células sem núcleo. Os únicos que apresentam células sem núcleo são as bactérias, né? E esses seres são chamados de procariontes. E como é que a gente chama os seres que apresentam núcleo, células com núcleo?
são os eucariontes. Então é isso. Obrigado, e no próximo vídeo estarei explicando sobre a fisiologia das células e resolvendo também questões. Obrigado pela atenção e até mais.